Olá, muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, direito previdenciário, auxílio-doença. Pela quantidade de pessoas envolvidas, nós vamos tratar hoje do auxílio-doença, esse relevante benefício previdenciário da legislação brasileira. E toda vez que vamos estudar qualquer benefício, primeira coisa que a gente tem que saber é quem são os beneficiários. Quem tem direito à cobertura do auxílio-doença dentro do RGPS, do Regime Geral da Previdência. E esse benefício é assegurado, é garantido aos segurados da Previdência Social. E quem são os segurados? Aí nós temos as categorias de segurados obrigatórios e de segurado facultativo. Os obrigatórios: o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, que é o autônomo na legislação trabalhista, e o segurado especial. E o facultativo é aquele que opta, que escolhe por recolher dentro do regime geral da Previdência Social para contar como tempo de contribuição. E, logicamente, se houver o evento gerador associado à cobertura da carência que a gente vai ver, vamos verificar se o segurado ele tem ou não direito à cobertura do auxílio-doença. E qual é o evento gerador? Que situação que ocorre no mundo real que dá direito a que a pessoa tenha ou possa solicitar o benefício previdenciário, desde que, logicamente, como vimos, enquadrado como segurado da Previdência Social. E o evento gerador é a incapacidade para o trabalho ou atividades normais do seu exercício. Por exemplo, se é um facultativo, um estudante está impossibilitado da sua atividade normal, ele também pode requisitar o auxílio-doença. Então, é a incapacidade para o trabalho por um tempo, por um período transitório, que a legislação estabelece mais de 15 dias consecutivos. Então, incapacidade por mais de 15 dias consecutivos, esse é o evento gerador. Agora, não é porque houve ou ocorreu esse evento que a pessoa tem direito ao auxílio-doença. Para verificar se ele tem ou não direito ao auxílio-doença, há necessidade de verificação do cumprimento da carência exigida quando for o caso. E esse benefício exige 12 contribuições mensais. O que isso implica? Após ingressar no regime de previdência social, o segurado deve recolher no mínimo 12 meses para poder ter direito ao auxílio-doença. Essa é a regra. No entanto, há casos em que o benefício é concedido sem o cumprimento da carência. Quais são esses casos? Acidente de qualquer natureza. E o que significa acidente de qualquer natureza? Pode ser tanto o acidente do trabalho, como também um acidente nas horas de lazer do segurado. Não interessa. Houve um acidente, necessariamente o segurado vai ter a cobertura sem necessitar de qualquer carência. E se enquadra também como acidente do trabalho, por equiparação legal, tanto a doença profissional quanto a doença do trabalho. E o outro caso que não exige a carência é nas situações que, após se filiar ao regime geral de previdência social, o segurado for acometido de alguma doença estabelecida na lista elaborada em conjunto pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social. E nessa lista constam quais são os infortúnios, quais são as doenças que o segurado, após se filiar ao regime geral da Previdência, não vai precisar do cumprimento da carência. Essa lista consta na portaria 2998 de 2001. E a dúvida: e se o segurado já era portador de alguma doença, ele tem direito ao auxílio-doença? Tem direito, desde que ocorra o agravamento dessa doença ou lesão. Agora, lembrando, em qualquer caso, se a doença era pré-existente, ainda que ela conste na lista, o segurado, para ter direito ao auxílio-doença, deverá cumprir a carência de 12 contribuições recolhidas. No caso do segurado especial, ele tem que provar 12 meses no exercício daquela atividade, ainda que de forma descontínua.
Então, era segurado da Previdência. Houve o evento gerador, que é a incapacidade temporária para o exercício das suas atividades, e cumpriu a carência quando for o caso, o segurado adquire o direito ao auxílio-doença. Próximo passo, quanto que ele vai receber? E o quanto o segurado vai receber é a combinação de dois conceitos, o salário de benefício e a renda mensal. Salário de benefício é um cálculo da média do salário de contribuição, as bases por meio das quais o segurado recolheu a sua contribuição previdenciária. E, de acordo com a lei, é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondente a 80% de todo o período que ele contribuiu. Então, por exemplo, o segurado veio pedir o benefício e contribuiu durante 100 meses para a Previdência Social, vão ser, nesse cálculo do salário de benefício, vão ser utilizadas as 80 maiores ou os 80 maiores salários de contribuição. Pegam-se esses 80 maiores salários de contribuição, é realizado o cálculo da média simples desse salário, desse conjunto de salário de benefício, e aí nós temos efetivamente o salário de benefício. E nesse cálculo, há necessidade de ele se encontrar entre um salário mínimo, que é o piso, e o teto, que é o limite máximo do salário de contribuição estabelecido no regime geral de previdência social. Mas não é esse valor que o segurado vai receber. O que o segurado recebe é a chamada renda mensal. E a renda mensal é um percentual do salário de benefício, que no caso do auxílio-doença é de 91%. Então, se foi realizada a média e o salário de benefício encontrado correspondeu a R$2.000, o segurado não vai receber esses R$2.000. Ele vai receber 91% desse montante, que corresponde a R$1.820. No caso do segurado especial, o cálculo é mais simples, porque o auxílio-doença dele é no valor de um salário mínimo. E nesse cálculo da renda mensal, pode ser que se encontre um valor abaixo de um salário mínimo. Porque lembrando, o salário de benefício não pode ser inferior a um salário mínimo, mas a renda mensal do auxílio-doença, a legislação estabelece que pode ser inferior ao mínimo, desde que o segurado não esteja incapacitado para todas as suas atividades laborativas. Porque pode ocorrer a situação de o segurado exercer mais de uma atividade laborativa, ter mais de um emprego e estar incapacitado apenas para um deles. Nesse caso, não há impedimento do recebimento do auxílio-doença e ele pode acumular o auxílio-doença com seu rendimento do trabalho, que ele ainda vai poder exercer. Nessa hipótese, o valor do auxílio-doença pode ser inferior a um salário mínimo. No entanto, se ele estiver incapacitado para todas as suas atividades, necessariamente o valor, a renda mensal do auxílio-doença tem que ser, no mínimo, um salário mínimo. Visto quem tem direito a receber, que são os segurados, quanto ele vai receber, que é a combinação do salário de benefício com a renda mensal, agora é saber a partir de quando a Previdência tem que pagar o auxílio-doença. E esse a partir de quando há necessidade de distinguirmos a situação do segurado empregado dos demais segurados da Previdência Social. No caso do segurado empregado, a Previdência vai pagar a partir do 16º dia do afastamento da atividade, desde que ela seja requerida dentro de 30 dias desse afastamento. Então, o segurado sofreu um acidente ou está incapacitado da sua atividade, está doente, está afastado da sua atividade, ele vai realizar o pedido, o requerimento à Previdência Social. Caso o requerimento seja realizado dentro de 30 dias do afastamento, ele vai receber a contar do 16º dia. E por que os 15 primeiros dias? Porque no caso do empregado, os 15 primeiros dias são pagos pela empresa, pelo empregador. Essa é a distinção. Agora, se houver o pedido apenas após os 30 dias do afastamento, o auxílio-doença só será devido após a data da entrada do requerimento. Para os demais segurados, o benefício é contado da data do início da incapacidade. Então, ele ficou afastado, por exemplo, 20 dias,
desde o primeiro dia do afastamento ele vai receber da Previdência Social, desde que conta-se desse início da incapacidade se o pedido for realizado dentro de 30 dias dessa incapacidade. Caso o pedido surja ou seja realizado apenas após os 30 dias do início da incapacidade, ele vai receber apenas da data da entrada do requerimento. E aqui uma observação. Apesar de a legislação dispor que o evento gerador para o auxílio-doença, como nós vimos, é a incapacidade por mais de 15 dias consecutivos, a Previdência interpretou que, para o segurado empregado, os 15 primeiros dias são encargos da empresa, a partir do 16º dia, a Previdência é quem paga. De acordo com esse dispositivo, a Previdência tem que pagar desde o início da incapacidade. Em função disso, o INSS interpretou que, para os demais segurados, mesmo que o afastamento não alcance os 15 dias, ele terá direito a receber o auxílio-doença, desde que venha requerer na Previdência, dentro desse prazo de 30 dias, do seu afastamento, da sua incapacidade. Então, ele pede à Previdência Social, ainda que o afastamento seja de 5, 10 dias, por exemplo, e ele vai receber. Isso vale para o contribuinte individual, o trabalhador autônomo na relação de trabalho, ou para o empregado doméstico, também conta desse início da incapacidade. No caso do segurado empregado, como é a empresa quem paga os 15 primeiros dias, há algumas situações que podem surgir ou surtir dúvidas na prática. Então, primeiro exemplo. Se o segurado empregado fica afastado 20 dias da sua atividade, os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, pela empresa, e os 5 dias subsequentes, quem paga é a Previdência Social. Aí, se ele ficar afastado 10 dias, por exemplo, se ele ficar afastado 10 dias, não tem direito ao auxílio-doença. As faltas são abonadas e são encargos da relação de emprego, da relação de trabalho. O empregador que deve arcar com aqueles dias. E quando ocorre uma recaída, a recuperação com uma posterior recaída, como é que fica a história dos 15 primeiros dias? Exemplo, o segurado ficou afastado 20 dias, então ele chegou a receber o auxílio-doença durante 5 dias. Recuperou-se para o trabalho e voltou à sua atividade laborativa. Só que houve uma recaída e ele ficou afastado 10 dias. Nesse caso, a empresa tem que pagar esses 10 dias para ele, né, como direito do trabalhador. Aí vai depender da relação desse novo afastamento. Se esse afastamento teve como causa a mesma motivação que originou o auxílio-doença inicial, e esse afastamento, esse novo afastamento, for dentro de 60 dias do encerramento do auxílio-doença anterior, considera-se prorrogação daquele auxílio-doença. O que isso implica? Se é prorrogação, é uma continuidade. Então, nesse caso, esses 10 dias, esses novos 10 dias, quem vai pagar é a Previdência Social, auxílio-doença. E na hipótese de o segurado ter um afastamento, mas não chegar a receber o auxílio-doença. Exemplo, ficou 10 dias afastado, não recebeu o auxílio-doença, porque para o empregado tem que ter no mínimo os 15 dias, mais de 15 dias, voltou à atividade e teve uma recaída. Se essa recaída for dentro de 60 dias do anterior, do que ocasionou o afastamento anterior, considera-se ainda que é uma continuidade, ele não vai ser o auxílio-doença porque ele ainda não chegou, não havia recebido. E vamos imaginar que nesse segundo afastamento ele fica, né, novamente afastado 10 dias. Como no primeiro afastamento ele ficou 10 dias, nesse novo período somam-se os 5 dias que a empresa tem que pagar, o que totalizam os 15, então a empresa vai pagar 5 e a Previdência paga outros 5 dias, considerando que há uma relação entre os dois afastamentos. Lembrando, nessa segunda situação, né, nesse último caso, o segurado não chegou a receber o auxílio-doença, diferentemente do exemplo anterior que ele chegou a receber. Mas nos dois o tratamento é similar, porque o que interessa é o período em que há a recaída, que tem que ser no máximo 60 dias, e tem que ser decorrente da mesma causa.
Em regra, benefício previdenciário quem pede é o beneficiário, o segurado ou o dependente, conforme o caso do benefício. Só que no caso do auxílio-doença, existe a possibilidade de a empresa realizar esse requerimento. E a empresa pode pedir o requerimento e ela pode acompanhar os afastamentos e o prazo que a Previdência Social concedeu para aquele empregado. E como já falamos, para receber o auxílio-doença, não há a necessidade do segurado ficar afastado de todas as suas atividades. Ainda que o afastamento seja parcial, mas compromete a obtenção do seu rendimento, há o direito ao auxílio-doença. E como ocorre o encerramento do auxílio-doença? O auxílio-doença pode ser encerrado pela recuperação da capacidade do segurado, porque como o evento gerador é a incapacidade, retomando a capacidade, não há mais o evento que sustenta o recebimento do benefício. Outra possibilidade é um agravamento daquela situação. Então, de início, ou concluiu-se que a incapacidade seria temporária, mas ficou uma sequela que impossibilita o retorno a qualquer atividade laborativa pelo segurado. Nessa situação, ele não vai receber mais o auxílio-doença. Ele passa a receber a aposentadoria por invalidez. Outra situação que gera o encerramento do auxílio-doença é quando fica uma sequela definitiva, aquele acidente gera uma sequela definitiva, mas o segurado não está impedido de exercer atividade laborativa. Aí, nesse caso, ele pode ter direito ao auxílio-acidente, que é outro benefício da Previdência Social, mas nem todos os segurados têm direito a receber auxílio-acidente. E, por fim, pode ocorrer o óbito, o falecimento do segurado. Com o falecimento, encerra-se o auxílio-doença e, se ele tiver dependentes para a Previdência Social, os dependentes podem ter direito à pensão por morte. Há uma outra possibilidade de encerramento do auxílio-doença previsto na legislação, que é a recuperação presumida para a atividade laborativa. Então, o exame médico pericial que conclui pela incapacidade temporária já pode fixar uma data para o retorno da atividade pelo segurado. Isso até para impedir o retorno do segurado às filas da Previdência Social. Então, ele faz o exame inicial, concede-se o auxílio-doença e nesse exame fixa uma data prevista para o retorno. Nessa situação, recuperou para a atividade, ele não precisa passar por uma nova perícia médica. Agora, e se o segurado, dentro daquele prazo estimado, não conseguir se recuperar? Nessa situação, ele tem que fazer um agendamento de uma nova perícia para verificação da continuidade do recebimento do auxílio-doença. Esses são os aspectos mais relevantes relacionados ao auxílio-doença dentro do regime geral da Previdência Social. Agradeço imensamente a sua atenção. Espero que já seja inscrito no canal Diretamente ao Direito. Se ainda não for, não perca tempo. Inscreva-se, marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos que formos postando aqui ao longo do tempo. Se gostou, marque o like. Caso tenha alguma observação ou crítica, coloque nos comentários. E até nosso próximo encontro.